Gente, ó, esse texto aqui, ele não tem na obra camisiana, mas nós temos lá no nosso drive. O que eu fiz? Eu peguei as conferências e coloquei tudo aqui. Né? Fiz um encadernamentozinho legal, pronto, para não perder, para não ter aqui, certo? Aqui eu tenho a crise humana, aqui eu tenho Tempo dos Assassinos e também aqui eu tenho reflexões sobre a guilhotina, certo? Gente, são textos simplesmente maravilhosos, né? Então existe uma sequência até chegar ao Homem Revoltado, tá? Que sequência é essa, por exemplo? Eu fiz uma anotação aqui, se vocês quiserem, depois eu posso colocar isso digitado, né, lá no grupo para a gente fazer para ter essa sintetização, né, da coisa. Mas eu coloquei aqui, né? Gente, vamos lá. A crise humana, que já está dizendo, crise humana. O Camus ele faz uma reflexão sobre esse condicionamento dos indivíduos em se tornar instrumentos em prol de uma causa ideológica, em prol de interesses que não são os interesses dos indivíduos, que estão lutando por aquilo dali. É como se o Camus estivesse falando de uma manipulação que é repetitivamente colocada na nossa história. E não interessa se é na Europa, não interessa se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, sempre vai se repetindo aquele modo operante. E aí vem o primeiro ponto, muito parecido com o que a gente vai encontrar no Homem Revoltado. É como se as conferências aqui, gente, fossem fossem experimentações do Camus para trabalhar e desenvolver o Homem Revoltado. Então, o primeiro, de 1946, nós vamos ter aí a crise humana, certo? Essa conferência você encontra em PDF no Google, mas nós temos essa conferência no nosso Drive, lá no grupo, tá bom? Depois, gente, nós temos um outro texto, agora um romance, não um ensaio, não é uma conferência, A Peste, de 1947, tá? Opa, só está aí. Boa noite, Edmundo Matias, seja bem-vindo, meu querido, estamos caminhando. Boa noite, Nubia, estou vendo aqui, minha conexão está muito... Não tem problema, minha querida, não tem. Agora que você deu o toque aqui, sai, entra, estamos juntos. Então, o importante é nós darmos as mãos aqui e contribuir um com o outro, tá bom? Deixa eu até tirar um print, porque isso aqui tá muito bonito, peraí. Pronto, né? Então, gente, nós temos aqui, nessas conferências, em alguns romances e até mesmo em peças de teatro, nós vamos ter essa aproximação do caminho, nessa construção do homem revoltado. Então, nós encontramos esse condicionamento, essa situação em que o Camus já observa. Certo? Aí, ó, depois nós temos A Peste. Gente, eu aconselho você a assistir o filme. Tem um filme A Peste, baseado na obra. É lógico que eu prefiro 1000 vezes que você leia a obra, porque tem nuances, tem detalhes na Peste, né, que o filme deixa escapar. É óbvio, né? O filme ele dá uma cortada numa coisa, outra ele valoriza mais uma coisa, outra não, nem tanto. Mas você pode fazer um paralelo legal com o filme, com o texto. Diferente, por exemplo, quando você vai ler O Estrangeiro e assistir o filme O Estrangeiro, tem umas disparidades ali, tem umas coisas que não se encaixam. Mas A Peste você vai encontrar. Principalmente, gente, o senso de coletividade, o senso de pertencimento, o senso de enfrentamento do indivíduo, aquilo que a gente encontra, gente, que eu falei no início aqui da fala, no momento do caos, no momento da adversidade, é que vai vir o melhor e o pior do ser humano. Pois é, você vai ter lá o Dr. Rie, que no momento que tudo está caindo, que as pessoas estão se contaminando, que a treva está surgindo, ele fica firme ali, não abandona os pacientes, luta até o final, tenta por várias vezes trazer o coletivo para aquela luta contra aquela peste, né? E é uma referência direta ao totalitarismo. Os ratos são os soldados, os ratos são os nazistas, né? O como os nazistas entravam, né, nas cidades, infectavam essas cidades com a sua ideologia e tudo, e o como existia essa resistência de poucos indivíduos contra essa massa que surgia
na cidade, né? Então, perceba, nós temos a crise humana e nós temos a peste, que uma coisa está falando da outra, só que de uma forma mais objetiva, vou abrir aspas aqui, de uma forma mais técnica, que é a crise humana, é mais direta, e nós temos uma alegoria. Não vamos esquecer isso. Camus, ele traz, assim como os grandes escritores, como Kafka, ele traz uma alegoria, ele faz um desenho para você entender aquilo que ele diz nas conferências, né, que ele diz nos seus ensaios. Né? Assim ele vai fazer no Estrangeiro, assim ele vai fazer no Calígula, assim ele vai fazer na Peste, não é diferente. Certo? Então, ó, perceba, gente, nós temos aqui primeiro, ó, nesses textos aqui, e na Peste, né, nós temos em 46 a crise humana, né, a falência desse homem. Em 47 nós vamos ter a peste, que traz aí, além dessa falência do ser humano, os indivíduos que surgem naquele momento de caos, né? Depois, gente, nós vamos ter, ó, 46, 47, 48, nós vamos ter um outro texto que ele é muito assim abandonado, e ele teve uma crítica muito pesada na época, que é o estado de sítio de 1948. O estado de sítio ele é muito parecido com a peste. Só que lá no estado de sítio não são os ratos que vão aparecer, quem vai aparecer é a morte, né? A morte e a peste. Só que não é a mesma peste do livro A Peste, né? É um governo que chega e se instala, e baseado no medo e no terror, ele determina a vida dos indivíduos. E como é que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso com o que a gente vai encontrar no Homem Revoltado. Nós vamos encontrar os indivíduos que vão ter uma atitude de enfrentamento do sistema, mesmo que coloque a vida em risco, em jogo. É aquela situação assim, gente, que nós vamos encontrar no texto do Kafka, eu acho que é no prólogo, acho que vai ser no prólogo, do livro... agora me fugiu se é o Castelo ou o Processo, eu acho que é o Processo. Que tem a história, também tem no filme O Processo, baseado no livro do Kafka, a história do senhor, do indivíduo que fica na porta, numa certa porta que ele tem que entrar. Não sei se vocês já viram esse contozinho assim, certo? E aí o que acontece? Tem um soldado nessa porta. E o cara fica com medo de perguntar ao soldado se pode entrar. Não sei se vocês já viram isso. Vai passando o tempo, o cara vai envelhecendo, o cara vai se tornando mais frágil, mais debilitado. Aí um dia ele perde o medo. E aí ele vai lá no soldado e diz e pergunta por que nunca o soldado deixou ele passar. E aí o soldado diz: não, eu não deixei você passar porque você nunca quis passar. Porque se você quisesse passar, você tinha vindo aqui pedir ou você tinha passado. É essa a moral da história que a gente encontra no estado de sítio. O estado de sítio você vai ter um momento, você vai ter uma situação de opressão governamental. Você vai ver instituições como a do judiciário no estado de sítio, que beneficiava um governo antigo, que vai olhar no novo governo uma conveniência. Cara, é muito louco isso, porque aí a gente lembra do Trasímaco, né, o sofista, né, que dizia que a justiça é conveniente, é conveniência do mais forte. E aí o Camus traz isso para nós. O juiz do estado de sítio, ele acaba se adaptando ao novo governo. E nós vamos ter várias pessoas que vão ser dominadas por esse governo. E aí nós vamos ter o Diego, que é esse herói absurdo que... Aliás, esse herói revoltado, vamos dizer assim, que enfrenta a morte, que enfrenta a peste. E é o invocado que ela diz, se eu não me engano, é a peste que fala, a morte que fala para ele: era isso que nós queríamos. Nós estamos aqui para fazer essa educação, ou seja, fazer com que você tenha a coragem de enfrentar a opressão, né? Então, é uma alegoria que o Camus traz, é um desenho. É por isso que também é importante a gente compreender que o Camus ele trabalha uma filosofia de imagens, por isso. Ele constrói essas imagens com a gente, né? Essas imagens do nosso cotidiano, da nossa vivência, né? Então nós vamos ter em 48 o estado de sítio. Também já é um texto que tem ali, está ali no meio da gênese ali do Homem Revoltado. Depois, gente, nós temos um texto que eu particularmente
gosto demais. E agora nós vamos ter, mais do que nunca, a proximidade com aquilo que vai vir a ser o Homem Revoltado, que é o Tempo dos Assassinos. Esse texto, gente, Tempo dos Assassinos, eu tenho ele aqui também, tá? A Guilhotina também tá aqui, o Cris Mano. Gente, eu aconselho vocês a procurarem esse texto, certo? Esse texto que é o Tempo dos Assassinos. É aqui, resumindo, direto, de forma bem na lata, o Camus vai trazer a questão das pessoas que acreditavam na razão, nas pessoas que acreditavam numa lógica e tal, que ia levar para a liberdade, coisa do tipo. Essas pessoas acabam se tornando os ditadores que eles combatiam, né? E aí outro ponto também que ele traz aqui, né? A questão do Caim sempre matar o Abel. E nós temos isso no Homem Revoltado. E o Camus, ele meio que reutiliza essa reflexão no Homem Revoltado. Ele traz isso na conferência O Tempo dos Assassinos. A diferença que ele vai dizer é que agora se mata, né? Caim mata Abel, e a diferença é que Caim agora recebe a medalha da legião, né? Ou seja, ele é premiado com a morte, né? As ações não vão ser mais motivadas àquelas paixões revolucionárias, não. Vão ser motivadas pela opressão de um sobre o outro. É o que nós vamos encontrar aqui, gente, logo no início de O Homem Revoltado, logo na introdução, quando o Camus diz assim, ó, há crimes de paixão e crimes de lógica. E aí ele vai entrar no desfecho, lá no final do... Cadê? No finalzinho... Cadê? Ela pode descobrir... Não, não é isso aqui não, é lá mesmo, pronto. É aqui. Pronto, desculpa, era no primeiro parágrafo mesmo, eu fui procurar lá no final do texto, da introdução. Tá aqui, ó. Ele diz assim, há crimes de paixão e crimes de lógica. O Código Penal distingue um do outro, bastante comodamente, pela premeditação. Estamos na época da premeditação e do crime perfeito. Isso ele fala no Tempo dos Assassinos, ele traz isso já no Tempo dos Assassinos. Aqui é meio que ele estica, né? Toda essa problemática, ele traz um peso a mais. E ele continua dizendo, né? Estamos na época da premeditação e do crime perfeito. Nossos criminosos não são mais aquelas crianças desarmadas que invocavam a desculpa do amor. Gente, isso aqui é muito pesado. Por quê? Vou já dizer por quê. São, ao contrário, adultos. E seu álibi é irrefutável. 2 pontos. A filosofia pode servir para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. Gente, isso aqui é uma marretada em todas essas pessoas que acreditam no uso das armas para impor a paz. Certo? E isso aqui é uma crítica muito pesada nessas pessoas que gritam pela paz, gritam pela igualdade, gritam para combater a fome, por exemplo, um governo de opressão, também sendo opressores. E outro detalhe que é pesado, como eu disse aqui agora há pouco, né? Estamos na época da premeditação e do crime perfeito. Nossos criminosos não são mais aquelas crianças desarmadas que invocavam a desculpa do amor. Gente, vou pegar aqui um exemplo nosso aqui, gente. Isso aqui é muito Brasil. Eu tenho o prazer e o privilégio de ter aqui, gente, uma aluna minha do ensino médio, que é a Ana Castro, Ana Ocildo, né? Que ela vai saber disso que eu vou falar agora para vocês. Gente, no ensino médio a gente encontra muitos jovens que são apaixonados, eles falam com uma paixão do mito ainda, um mito. Eles falam com uma paixão do liberalismo. Eu sou liberal, tem alguns que falam assim. E aí, essas pessoas ainda são jovens, e nós temos tempo ainda de conversar com esses jovens, não impor, porque quando a gente impõe a verdade que nós temos sobre esse jovem, ele não aceita, ele se torna mais
mais indignado ainda com aquilo que a gente está tendo. Nós temos que esclarecer a situação, porque senão nós vamos transformar esses jovens aqui, ó, que antes eram desarmados, em pessoas armadas, que vão fazer o que fizeram, por exemplo, naquele Vem Pra Rua, que fizeram e fazem. Como, não sei se aí no estado de vocês está acontecendo isso, gente, aqui no Ceará, tá uma onda de integralistas surgindo. Acreditem se quiser. Tem pessoas, tem jovens. Rafael, perfeito. Tá aqui, a Aninha não deixou mentir. Quando eu tô dando aula, e essa juventude vem, eu faço isso. Por quê, meu filho? Explique. Ok. O que mais? A gente precisa sugar desses indivíduos para a gente saber a falha da argumentação desses indivíduos. E aí tentar esclarecer. Não é... Ninguém gosta de apanhar, gente. Ninguém gosta de levar a mão na cara. Ninguém gosta de um discurso de autoridade. Ainda mais quando é jovem. Me corrija se eu estiver errado. Ainda mais quando é jovem. O jovem não gosta de ser colocado contra a parede. Então a gente tem... Por quê? Vamos lá. Por que que esses youtubers, por que aquele infame que já se foi, fazia tanto sucesso com o jovem, cara? Porque esse indivíduo, ele sugava aquilo, a frágil argumentação do jovem, e ele depois lançava a argumentação dele. De uma forma apaixonada, de uma forma objetiva, de uma forma estruturada na cabeça dele, e esses jovens acreditam, e acreditavam nisso. Pior ainda, ou como vai dizer o Nietzsche, era uma aproximação por ressentimentos. Como assim? Quando você chega para um jovem, vou dar um exemplo aqui, vou abrir um parênteses aqui, gente. Quando você chega para um jovem, você vai falar sobre quase 400 anos de escravidão que o Brasil teve, e 150, 100 e alguma coisa de democracia, e quando você chega para um jovem desse e diz que o maior partido nazista fora da Alemanha já existente foi no Brasil, e aí tu conversa com esse jovem, você tem que fazer, como você disse, Rafael, toda uma caminhada paciente ali, ó, maêutica. Você tem que ir ali conversando com a pessoa. Você não pode chegar e apontar o dedo e dizer, porque senão essa criatura que já tem esse ressentimento com as questões sociais do negro, das etnias e tal, só vai criar mais ódio ainda. Então a gente tem que descer um pouco do pedestal como educador, como professor, tem que escutar, que é uma coisa que o Guilherme, eu já tinha conversado com o Guilherme no dia que eu estava muito detonado, que a gente, antes de começar a reunião, ele tinha falado uma coisa mais ou menos sobre isso, e é isso, a gente tem que descer do pedestal. Quem está na nossa frente não é um robô, quem está na nossa frente não é um estudante do século XX ou do século XIX, é um estudante que na palma da mão dele ele tem o conhecimento do mundo, e a gente tem que ter a humildade de conversar com esses indivíduos aí e ir desconstruindo isso, mostrando, e não é desconstruindo dizendo a minha verdade, não, mostrando argumentos. Mostrando argumentos, certo? É difícil, mas é lógico, a gente está falando do ser humano. É o que o Camus, cara, em 51 está falando, é o que o Camus em 42 no Mito de Sísifo falou. É muito difícil. É o que o Kafka vai dizer na Metamorfose quando ele pega a Gretchen, a irmã do Gregor, e a irmã faz o quê? Esnoba o Gregor. Por quê? Porque ela é indiferente ao Gregor. É indiferente ao irmão que está ali com problema. Não está mais nem aí. O que os pais fazem? Bate palma para Gretchen. E aí o Kafka já falava desse jovem dessa forma. Nós estamos vivenciando os jovens parecidos com a Gretchen hoje. Gente, nós temos jovens que são indiferentes a questões sociais como da terra, indígena, negro, né? A questão do quilombola, a questão do negro e do indígena de forma geral no âmbito do racismo, indiferentes com as vacinas, com quase 700 mil mortos no Brasil. Nós estamos encontrando jovens que fazem piadas disso, certo? Então, nós estamos vivenciando uma época ainda muito no resultado daquele mecanismo que o Camus, que o Kafka, que o Nietzsche, que o Dostoiévski, que essa galera falava, certo? E o Homem Revoltado nos traz isso, certo? Nos traz essa análise. E outro detalhe,
quando ele traz isso aqui, gente, não é só de um lado. As pessoas também que por exemplo, romantizam o paredão. Eu vejo pessoas que acreditam no comunismo, coisa do tipo, e romantiza o paredão. O opressor tem que ir mesmo pro paredão e acabou. Que opressor? O indivíduo e a família dele todinha, se for o caso. Que a discussão que a gente encontra em outro texto do Camus, que são os justos. A discussão se os filhos do Kizar fazem parte do sistema ou não. E aí, eu vou matar crianças para um mundo melhor? Que mundo melhor é esse? Quando eu permito matar crianças. Que mundo melhor é esse que eu dou tiro na cabeça de idoso? Né? Então, que mundo melhor é esse? Sabe, gente? Então, para você ver, ó, todas essas discussões em cima de quê? De um parágrafo. Um parágrafo, tá aqui. Certo? Então, o que nos espera no Homem Revoltado, gente, são muitas argumentações em cima disso. E outra, o Tempo dos Assassinos, essa conferência do Camus, é muito enraizada dentro do Homem Revoltado, né? Que é de 1949, o Tempo dos Assassinos. E aí, gente, eu trago outras reflexões sobre a guilhotina, né? Agora, Reflexões sobre a Guilhotina já é um texto mais, né, que é de 57. Já é um texto um pouco depois do Homem Revoltado. Mas nós encontramos algumas contribuições posteriores, né? A questão do Homem Revoltado. É importante a gente ter esse texto aqui também. Beleza, gente? Alguém tem alguma coisa a comentar, gente? Eu falei, eu fico falando e viajo.